Boa tarde, boa noite, galera tricolor. Três notícias muito importantes. O dia hoje também deu uma empolgada, muita notícia importante, porque tem canal aí cravando que o Fluminense está muito próximo de assinar e anunciar oficialmente mais um reforço, tá, para a temporada 2023. E tem informações importantes sobre duas saídas do Fluminense. Um jogador já teria inclusive aceitado a proposta, já está tudo certo para meter o pé para se transferir, e a outra negociação tá avançando aí, temos novidades, Fluminense atualizou a pedida dele aí, e a gente vai saber certinho como é que vai funcionar essa situação, o que significa ou não o Fluminense, a gente vai debater tudo nesse vídeo. Só antes eu vou pedir para você deixar o like, pode ser? Deixa o like aqui no vídeo, aqui embaixo tem um botão do joinha, aperta esse botãozinho aí, dá essa moral pra gente que tá aqui todo dia produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Valeu? Eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Vamos embora, sem mais delongas aqui, vamos trazer as informações? Vamos começar a falar. Vamos começar falando de Gabriel Teixeira? Pode ser? A gente sabe, né, que o Gabriel Teixeira tinha contrato com o Grêmio, jogou no Grêmio na Série B, tinha uma opção de compra, né, nesse contrato de empréstimo do Gabriel Teixeira de cerca de 2 milhões de dólares. O Grêmio não exerceu a compra, né? O Fluminense até esperava que o Grêmio fosse exercer, mas por questões políticas lá, eleições, falta de dinheiro, o Grêmio não comprou o Gabriel Teixeira e ele acabou retornando, né, ao Fluminense. Fernando Diniz falou que iria aproveitar o jogador, tinha essa possibilidade, tá? Mas surgiu o Bahia. Surgiu o Bahia nessa situação, o Bahia está interessado, né, em alguns jogadores do Fluminense. Daniel falou mais cedo, inclusive, também do interesse do Bahia no David Duarte, zagueiro do Fluminense. As negociações estão avançando. Mas voltando aqui para Gabriel Teixeira, o Bahia apareceu no negócio e fez uma oferta, tá, para comprar o jogador. Ofereceu, de acordo com o GE, cerca de 1,8 milhões de dólares para comprar o atleta do Fluminense. No entanto, tem informação do Vitor Lessa aqui de que o Fluminense fez uma contraproposta, pediu um valor acima, tá? O Fluminense exigiu do Bahia 2 milhões de dólares, o valor igual ao que o Grêmio teria que pagar na opção de compra. Já entre Bahia e Gabriel Teixeira, a situação corre bem, tá? O jogador gostou da proposta do Bahia, gostou do que o Bahia ofereceu, ele já queria se transferir, ele não queria ficar aqui no Fluminense. Gabriel Teixeira teve atritos com a torcida, né? Botou o dedinho no ouvido, a torcida do Fluminense pegou muito no pé dele, ele perdeu 2 gols aí muito importantes em 2 Libertadores distintas que, enfim, poderiam ter classificado o time, né? Ter salvado o Fluminense aí nas competições, e acabou não ocorrendo. O jogador gostaria de se transferir para o clube baiano, também a informação dá conta de que ele vai ter uma valorização salarial, né? Ele vai ganhar mais lá no Bahia, né, que agora está com o Grupo City, está com o SAF, está com aporte financeiro, do que ele ganhava aqui no Rio de Janeiro, aqui no Fluminense. Lembrando também, muito importante, que o Fluminense tem direito a 50% do valor da negociação, beleza? O Fluminense tem 60% dos direitos do atacante, mas na fatia do Fluminense, 10% do valor pertence ao empresário por um acordo lá atrás na renovação de contrato do Gabriel Teixeira com o Fluminense, que o Fluminense, enfim, passou esses 10% da venda para o empresário. A venda total, né, cerca de 10,6 milhões de reais, o Fluminense ficaria aí com 5,3 milhões. A venda não é muito pelo dinheiro, né, mais pelo Gabriel Teixeira não ter muito espaço, não ser muito aproveitado, não ser utilizado. O Fernando Diniz até falou que queria usar, mas o clima dele com a torcida é muito ruim. O Fluminense pode fazer um caixa, né, fazer um cascalho aí, um pingadinho, né, com um jogador que talvez não tivesse muitas oportunidades. Desejo aí, né, boa sorte para ele, porque eu acho que ele vai, tá? Eu acho que ele vai sim para o Bahia, eu acho que o Bahia não vai fazer miserinha de 200 mil dólares, vai aceitar essa contraproposta do Fluminense e ele vai ser negociado em definitivo. A gente vai aguardar. Boa sorte aí para o Gabriel Teixeira. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Beleza? Outro jogador que também pode estar de saída, inclusive para o próprio Bahia, para o próprio Grupo City, é o Marcos Felipe, né? A gente sabia da situação do Marcos Felipe, já era falado há algum tempo que o Marcos Felipe está insatisfeito no Fluminense, ele teve aquele problema com o André Carvalho, preparador de goleiros, ele tinha uma relação muito íntima, né, muito próxima já há algum tempo, mas houve essa quebra de confiança, né, porque foi prometido ao Marcos Felipe de que ele seria o goleiro do Carioca. E aí o Fluminense classifica para as finais do Carioca, mas já estava eliminado na Libertadores, e o Fábio assume a titularidade, o Marcos Felipe perde a posição, e isso pegou muito mal para ele. O jogador ficou se sentindo traído mesmo, se sentindo muito mal, porque foi prometido, né? Acho que a questão não é muito técnica, a gente já falou isso aqui em outros vídeos. Eu até acho que foi melhor o Fábio agarrar a final, o Fluminense foi campeão carioca sem sustos, não sei se seria com o Marcos Felipe. Mas, pô, quando se promete uma coisa ao jogador, você tem que cumprir, né? Porque senão fica muito difícil. E aí tinha a questão do imbróglio, né? O contrato do Marcos Felipe com o Fluminense vai até o fim de 2023. Vai até o fim de 2023. E, enfim,
depois dessa situação, era difícil saber se ele ia querer renovar ou não, porque o jogador quer atuar, né? O Marcos Felipe já mostrou que tem nível Série A, ele já jogou, inclusive, 2 Séries A pelo Fluminense, né? Então ele já mostrou que tem nível de Série A, classificou o Fluminense para a Libertadores nessas duas, né? O Fluminense jogou a Libertadores com o Marcos Felipe de titular. Então, assim, ele sabe que tem nível, ele quer jogar. Ele é jovem, mas ainda não é mais nenhum garotão. Já ficou muito tempo aí no banco do Fluminense, ele quer ter espaço. Aí a questão para o Fluminense é: empresta o Marcos Felipe? Se emprestar o Marcos Felipe, tem que renovar o contrato, porque o contrato dele com o Fluminense vai até o fim de 2023. Empresta por uma temporada, acabando o contrato de empréstimo, ele pode assinar com outro clube aí, o Fluminense fica a ver navios, né? Só que aí como é que o Marcos Felipe vai renovar? Quem garante para o Marcos Felipe que ele vai ser titular depois do Fábio se aposentar, né? Fala que o Fábio vai aposentar no final de 2023, mas quem garante? Quem vai conseguir prometer a ele? Ele vai acreditar na promessa depois de terem prometido um negócio para ele lá atrás e não terem cumprido? Esse é o problema. E nesse problema, nesse cenário, surgiu uma proposta do Bahia, né? O Bahia já esteve interessado no Marcos Felipe em outros momentos, já teve de olho no jogador. O Bahia fez uma proposta de empréstimo pelo goleiro. E aí ficou nesse imbróglio. Marcos Felipe só renova o contrato com o Fluminense, só é emprestado, perdão, para o Bahia se renovar o contrato com o Fluminense. Ficou essa definição. Tem que renovar para ser emprestado. O jogador quer ir para o Bahia, tá? A informação é que o Marcos Felipe tem o desejo de ir para o Bahia, mas tem essa questão da renovação. O Fluminense não vai aceitar perdê-lo de graça. O GE traz a informação de que o Marcos Felipe aceitou, então, as condições do Fluminense para ir jogar no Bahia. Vai renovar o seu contrato até dezembro de 2024 e será emprestado ao clube baiano, vai ser liberado pelo Fluminense até o fim da próxima temporada. A tendência é que o Marcos Felipe tenha mais chances e mais oportunidades lá na Bahia, né? Tá indo para um outro clube, imagino eu, com essa expectativa de jogar e de ganhar rodagem. Voltando para o Fluminense no fim de 2023, ele pode ser negociado, o Bahia pode comprá-lo, outro clube pode comprá-lo, ou o Fluminense pode aproveitar o jogador na equipe principal. Lembrando, final de 2023, tudo indica que o Fábio estará aposentado, então vai ter espaço aí para o Marcos Felipe atuar. Essa é a situação. O Marcos Felipe então aceitou a proposta do Bahia, tá aí por detalhes, né, de assinar e fechar com a equipe baiana. Beleza? Eu quero saber o seu comentário também, tá? Sobre o Gabriel Teixeira, sobre o Marcos Felipe, também sobre a próxima notícia. Deixa o comentário aí, que é sempre muito importante, porque o Marcos Felipe é um goleiro que tem muita gente que defende, né? O Marcos Felipe deveria ser o titular hoje do Fluminense no lugar do Fábio. Qual lado você tá? Quem que tem que ser o titular do Fluminense? Marcos Felipe ou Fábio? Solta a voz aí, vamos trocar essa ideia, que é importante demais, beleza? Também deixa o like aqui no vídeo, já aproveita que você já tá pensando no comentário que você vai fazer, deixa o like aqui no vídeo que eu vou trazer a última notícia agora, porque é notícia de reforço, notícia de chegadas no Fluminense, tá? E de acordo com o canal do Vozão, o Fluminense está muito próximo de acertar a contratação do Meia Lima. Eles falam que clubes e o atleta de 26 anos ajustam os últimos detalhes do negócio e o anúncio deverá ser realizado em breve. Fonte Canal do Vozão. O Canal do Vozão traz a informação, então, de que o Lima está muito próximo, tá, de assinar com o Fluminense. Tinha saído lá atrás a informação do GE de que ele estava muito próximo, depois informações que saíram, né, de calma, não era bem assim. Apareceu o Robinson de Castro, presidente do Ceará, fala: ué, que história é essa que o Lima vai para o Fluminense? Ninguém falou nada comigo, mas agora parece que a negociação voltou a avançar, segundo informa o Canal do Vozão. Está muito próximo de reforçar o Fluminense. Eles não informam, no entanto, qual é o modelo da negociação. Se vai ser um empréstimo, se vai ser uma venda, se ele, enfim, rescindiu lá com o Ceará por algum motivo e vai acabar pintando no Fluminense. A gente não sabe os custos, tá, dessa contratação, mas fato é que o Lima deve ser reforço do Fluminense. É mais um que estava naquele pacotão, né, próximo aí de ser anunciado. Deve ser mais um que vai chegar antes do Natal aqui no Fluminense. E informa o Canal do Vozão que isso está muito perto de acontecer, beleza? Lima, meio campo de 26 anos do Ceará, por detalhes, tá? Falta só assinar, por detalhes de fechar com o Fluminense. Beleza, meus amigos? 3 notícias nesse vídeo aqui para vocês. Reforça o pedido, deixa o like e comenta. Lima aprova a contratação, sim ou não? Como que o Lima vai ser aproveitado nesse time do Fluminense? Que é um debate interessante. Meia, ponta, segundo volante, como que você encaixaria o Lima nesse time do Fluminense aí? Solta a voz nos comentários, valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.